Fala galerinha, beleza? Sou Deraldo Ferreira, tô aqui para gravar meu vídeo e ganhar meu livro. Não posso ficar de fora dessa, né? Quero falar que eu tenho aprendido muito com esse curso. Eu confesso que no início eu achei que eu tive algumas dúvidas, né? Eu comecei com muita empolgação, eu já estava querendo esse curso há bastante tempo. E só que das outras vezes que eu tentei eu não estava conseguindo porque não estava na época do curso. Desse específico, né? Tinham outros, mas eu queria esse aqui, porque eu já tinha visto algumas aulas do André e tinha percebido que esse curso iria fazer uma diferença para mim, né? Porque eu já tinha visto algumas aulas dele e tinha ficado impressionado como algumas coisas tinha surgido bastante efeito para mim, tinha sido bastante bem útil. E só que nesse período que eu tinha feito, vocês tinham visto esses vídeos antes de iniciar o curso. Eu não estava conseguindo ter raiz nas coisas que eu estava adquirindo nos podcasts, nas aulas que ele estava passando, né? Então eu estava mais ainda querendo fazer esse curso para eu poder ter essa raiz. E esse curso ele tem me ensinado bastante, como eu já de início falei aqui. Eu comecei a ter dúvida logo no início, que se eu realmente ia aprender, se ia me ser útil. Depois que eu assinei, eu fiquei na dúvida e minha mente ficou aquele turbilhão e eu fiquei, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas eu estava muito confiante e, e assim eu comecei e durante o curso eu fui adquirindo mais conhecimento. Eu posso falar que eu não finalizei o curso ainda, estou no módulo 6. Essa semana meio que, semana passada, no finalzinho, no feriado e tal, eu dei uma parada, porque tinha alguns parentes meus aqui, tive que dar uma atenção para eles. Estava só eu para dar atenção para eles e eu tive que estar saindo com eles o tempo todo. É meio que uma desculpa, eu aprendi também que desculpa, né, não é uma das coisas mais louváveis, né? Vamos falar assim. Eu tenho fugido de desculpa, eu tenho procurado fazer, mas nesse período agora eu tenho uns parentes aqui, eu acabei parando. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Tentei também aqui fazer umas anotações. Muitas coisas a gente aprende, mas eu sei que aqui no vídeo eu não ia conseguir lembrar de todas elas ou de muitas delas. Então, é, podemos falar aqui, de início, é, seria aquela parte lá que, quando o André ensina, ele fala que sobre a nossa mente, eu pude perceber que a nossa mente é como se ela fosse uma criança, né? E, e que uma criança ela precisa ser ensinada. E o que aconteceu, posso dizer na minha mente, na mente eu acredito de todos aí que estão participando, é que no período que ela foi ensinada por pais que não passaram as instruções corretas para ela, né? E no caso da minha, eu pude perceber também que é uma separação, que a nossa mente, o nosso cérebro é uma coisa e que há o eu, o nós, quem decide. Então eu pude perceber que é uma diferença entre o cérebro, a mente e o eu. Eu posso, tipo, definir, eu posso reeducar essa criança. E que essa criança, ela criou algumas barreiras, alguns obstáculos durante a vida, né? É como se fosse assim, uma criança, ela começa a andar, aí vai tendo primeiras pancadas, primeiras quedas, e ela começa a ter frustrações, né? Ela começa a colocar começa a ter medo de cair. E assim são vários outros obstáculos que vão tendo, que essa criança, que ela vai adquirindo ao longo da vida. E esse ponto
é aquela parte lá que eu poderia dizer que é o que o André fala lá quanto a amígdala, né? Que ela é ao mesmo tempo nossa amiga, né? E ao mesmo tempo acaba sendo prejudicial. Ela tem a função de nos proteger, de nos guardar, de nos evitar que nós passemos por frustrações que adquirimos ao longo da vida, mas ao mesmo tempo tem situações que não são realmente frustrações, que são coisas perigosas, não são coisas perigosas, são coisas que nossa amígdala, ela só foram momentos de frustração que ela agora ela tenta evitar. E nós temos que deixar claro para o nosso cérebro, para nossa mente, que o que é perigoso e o que não é perigoso. Tem coisas que ela acha que é, mas que não é. E que a gente tem que fazer essa separação. Aí é que entra a questão do que o André passou muito bem, que é do núcleo accumbens, que, que ele meio que faz o papel inverso. Ele quer fazer acontecer, mas ele tem essa resistência entre a amígdala e o núcleo accumbens. Então, eu achei muito interessante, fora de série, a questão de a gente ter que colocar, ter que ter essa consciência de colocar os dois para trabalharem no mesmo sentido, na mesma direção, remar na mesma direção. Eu achei isso fundamental e eu confesso que eu tenho colocado isso em prática e para mim tem sido muito útil. É, eu pude vir dar um exemplo para vocês aqui do futebol, eu gosto de jogar futebol. E eu coloquei isso em prática. É, que entra aquela parte também da recompensa. Eu falo para o meu cérebro, só um exemplo breve para vocês aqui, que eu vou iniciar a jogar futebol. Eu coloco uma meta. Tipo, se eu fizer um gol, se eu não fizer um gol, eu vou ter consequências. Eu vou ter, vamos supor, uma punição. Todo jogo que eu for jogar, se eu não fizer um gol, vou ter uma punição. E eu determino essa punição. E vamos supor, no outro dia eu não vou passar o dia todo sem mexer em redes sociais. Essa é a punição. E se eu fizer, tipo, 3 gols, o que vai acontecer? Eu vou ter uma premiação, uma bonificação. Eu mesmo estou com um projeto de comprar algo para mim. Esse projeto, ele tem um certo valor. E eu tenho feito assim, essa recompensa, em toda vez que eu estou jogando futebol, que eu vou jogar futebol, eu dou essa recompensa. Se eu fizer 3 gols, eu vou separar determinado valor para esse tal objetivo. Ou se eu fizer 5 gols, aí eu vou aumentando esse valor e quando termina a partida, se eu concluir, se eu fizer esses esses 3, 5 ou mais gols, aí eu vou analisando e é impressionante o que o André falou, que é da liberação da dopamina. Quando eu fiz isso, eu pude observar que meu foco não ficava em saber se eu ia acertar ou não, se eu ia fazer um drible ou não, se eu ia tocar certo ou não. Meu foco estava muito também em fazer o gol, até para me livrar da punição, que eu ia ter que passar o dia todo sem ter as redes sociais, que foi no caso que eu estipulei, né? Se eu fizesse 3, eu tinha aquele incentivo de estar, eu tô com o meu objetivo, de eu tô quase alcançando já o meu objetivo. Então, eu pude observar que meu foco era outro. Eu estava focado na partida, eu estava vidrado, eu estava, sabe? E eu acredito que essa é o que o André fala também da questão da liberação da dopamina. O cérebro ele começa a trabalhar naquele objetivo, ele foca naquele objetivo e ele quer fazer aquilo acontecer. Então eu achei isso extraordinário. É, teria também vários outros pontos que é o foco. Eu pude observar, depois dessas aulas que eu tenho feito, que minha mente ela se distrai muito, ou ela se distraía muito. Também ainda se distrai, né? Mas agora eu tento fazer com que seja menos. É, eu percebo isso no trabalho. Tipo, você tenta focar em algo e sua mente volta e meia ela divaga, ela vai para alguma coisa, vai para outra coisa, quando eu vou observar, ela já foi. E
desde que eu estou fazendo as aulas, eu tenho observado que nos momentos que eu consigo ter foco, nossa, é algo muito forte. Eu consigo desempenhar com muito mais velocidade. E isso acontece também, tipo, no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, um patrão ou alguém está próximo de você e você acha que a pessoa ela tá, sei lá, pensando em inúmeras coisas de você, ou um cliente tá lá do seu lado, você imagina que ele tá imaginando várias coisas, não tem nada a ver, o cara de repente não tá pensando nada. Isso é coisa da sua mente, você começa a focar em outras coisas, mas quando você consegue chegar nesse ápice, nesse ponto que ninguém tá pensando ou deixando de pensar, você consegue focar, é impressionante como é prazeroso, como a gente consegue deslanchar na nossa produção. Esse foi um outro ponto que eu achei extremamente importante. E outra coisa que aconteceu bastante interessante é que eu não tenho me preocupado quando eu vou fazer tipo as coisas em casa. Aquela coisa de ficar pensando demais para fazer. É o que o André fala. Também de ter aquela importância de você chegar em casa e você não se aquietar enquanto você não fizer nada por você mesmo, sabe? Às vezes você está naquela correria doida no dia a dia e quando você chega em casa, você quer descansar e eu comecei a parar isso. Eu parei de começar a chegar e sentar no sofá e perder tempo ali na rede social. E quando eu vou olhar as coisas que eu tinha programado, não conseguia fazer nada. Eu falava assim, amanhã eu faço, amanhã é mais um dia. E eu pude observar que aprender, que interessante é eu fazer por mim. Eu passo o dia todo fazendo pelos outros, pelo patrão, pelo meu colega de trabalho, por todo mundo. Eu chego em casa, não fiz nada por mim, eu não cresci nada. Então eu tenho observado isso. Eu tenho focado mais em querer fazer algo. E quando eu não faço, eu faço a agenda e eu determino para mim. Se eu não fizer tal coisa, eu vou ter a punição. É a história que eu estava falando agora há pouco do futebol. Se eu estabelecer uma relação de algo para fazer e eu não fizer esse algo, e aí eu aplico essa questão da punição que eu falei agora há pouco. Se eu não fizer o algo, eu aplico, eu vou ser penalizado com tal coisa que já foi determinada. Em casa, tipo, eu tenho olhado para as coisas, tipo, se eu ver uma pia com prato, eu não, eu, tipo, se eu falar assim, não, eu vou fazer, pronto, eu chego lá, limpo rápido, resolvo, tipo, sem muito pensar, sem muito procrastinar, sem minha mente ficar muito, vai demorar, vai dar trabalho, eu chego, faço, acontece, e, sei lá, e arrumar a casa, limpar a casa. Eu acho que minha esposa tem observado, talvez ela, acredito que ela tenha estranhado, né? E eu tenho mudado muito quanto a isso, eu tenho procrastinado muito menos contra isso. E tem me ajudado bastante. Outra coisa que eu sei que eu vou fazer mesmo, que eu estou com muita sede, é finalizar esse curso e começar de novo. E tipo, eu sei que eu vou aprender muito mais coisas, porque às vezes a gente começa e às vezes a gente não consegue pegar tudo que era para pegar, que era para fazer na primeira vez. Então eu tô com muita sede, eu sei que na próxima vez que eu passar aqui eu vou absorver muito mais. É como se fosse uma esponja. Mas vamos seguir. É, Outra coisa é a questão que o André falou da neuroplasticidade. Às vezes a gente fica pensando que a idade vai passando e que a mente está falhando e que a tendência é essa mesmo, que não tem mais como aprender. E quando o André ele passa muito bem que nosso cérebro ele pode aprender mais, muito mais. Então isso nos dá uma clareza que às vezes muito esquecimento que a gente tem hoje não se trata de idade, trata-se muito do turbilhão que de informações que a gente tem e que nosso cérebro ele tem essa às vezes a função de nos proteger e ele acaba não absorvendo tudo. Então essa clareza para mim foi muito bom em saber que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de expandir, de aprender mais. Quanto mais a gente busca
mas a gente tem a capacidade de aprender. Isso foi muito claro, foi muito útil para mim. Esse é outro ponto que eu achei muito interessante. Posso dizer aqui também outro ponto interessante, que é definir os objetivos. Nossa, isso aqui foi, o André passou um vídeo que eu achei muito interessante e ele ensinando também, eu vi que a vida ela passa muito rápido, né? E quando o André fala de presente, ele fala ele fala de passado, presente e futuro. E que a vida passa muito rápido. O que é que a gente vai deixar de marco aqui? O que é que a gente vai deixar aqui de importante? Qual o legado, né? Então, outro ponto muito interessante que eu aprendi foi isso. Temos que procurar deixar algo. E que focar passado é uma perda de tempo ficar focado no passado. É igual, sei lá, no trabalho você está querendo fazer, você faz algo e deu errado alguma coisa. E você fica ali remoendo naquele algo que deu errado. Aquilo é uma perda de tempo, uma perda de tempo. Então, o que é que eu tenho feito agora? Errei, eu vou olhar, errei. Eu vou consigo resolver alguma coisa ali? Aquilo, se eu ficar pensando naquele passado, vai resolver alguma coisa para mim? E se não for resolver, eu deixo de mão. Eu tenho procurado focar no o que que eu posso fazer agora. E se eu posso. Se eu não puder, esquece essa coisa para lá e foca agora no presente. Tenho procurado estar no tempo todo no presente, vivendo agora, vivendo o novo. E também não focar no futuro, porque o futuro que vai me causar é ansiedade. Então eu tenho procurado focar eh, no presente, no agora. Isso foi muito fora do sério, essa questão que o André passou. Eu achei muito interessante. É, outro ponto interessante, nosso cérebro ele procura gastar menos energia. Ele, ele tem isso já dele. Então, quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil. Tipo, que eu chego em casa, aí eu quero desenvolver ou trabalhar alguma coisa pessoal minha, e eu tenho a opção de ter alguma comida, uma coisa prazerosa, ou assistir algum vídeo que me dê, sei lá, prazeroso. O que que o meu cérebro vai querer? Ele vai querer poupar energia, ele vai querer que eu descanse, né? Então, tendo essa clareza, eu pude também focar mais. Posso, com essa clareza, posso falar, não, eu sei o que o meu cérebro está pensando, eu sei o que ele está pensando, e eu vou focar no meu objetivo. Aí eu vou lá e foco nas minhas metas, no que eu tracei, e vou lá e concluo. Esse foi outro ponto bastante interessante. E outra coisa interessante que eu achei aqui foi o Márcio, e o André ele fala muito bem também, né? Que a gente procrastina por causa da questão do Márcio. Eu quero fazer tal coisa, mas o tempo tá ruim. E aí ele fala que é interessante que eu acrescentar também um outro mas eu preciso fazer porque isso vai ser benéfico para mim e tal. Então, outro ponto fora do sério foi esse aí. É, eu pude observar também que o nosso cérebro ele é como um computador, que basta a gente perguntar para ele, em vez da gente fazer a pergunta errada, ficar se remoendo, se torturando, é interessante a gente fazer. Quando se depararmos com determinadas situações que não achamos a solução, de perguntar para ele como fazer determinada coisa. É igual chegar lá na página do Google e perguntar tal coisa. Como fazer tal coisa, ele vai dar responde. Nosso cérebro funciona bem dessa forma também. Quando depararmos situações que não têm a solução, experimente perguntar como eu posso fazer determinada coisa. E ainda que o cérebro ele não responda no momento exato ali, você pode observar que mais tarde, minutos ou horas depois, vai vir na sua mente de forma muito clara, ó, tal coisa pode ser feita assim, tenta assim e faz assim. Isso é muito louco.
E eu tenho observado que quando eu pergunto, mais tarde ele vai e responde. É igual você está tentando fazer, desenvolver determinada coisa, sei lá, em alguma ferramenta, consertar alguma coisa, você não sabe e você pergunta. E mais tarde seu cérebro, pelo menos para mim, pessoal, tem funcionado assim, né? E eu acredito que para vocês também vai ajudar bastante. É, E o vídeo é esse aí, eu tinha estipulado mesmo que eu teria 20 minutos, eu tô me programando para ir trabalhar agora. E eu confesso que antes eu procrastinava muito para sair, sempre eu não conseguia sair no horário. E hoje eu tenho um determinado horário, eu tenho conseguido sair no horário, porque se eu não sair no horário, eu acabo me punindo. Então, eu tenho conseguido me ajudar também nisso daí. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que esse curso está sendo útil para mim. Tem alguns momentos de frustrações que vem à mente, mas o que eu vi um vídeo do André ontem, que ele falou que quando a gente começa a recapitular as coisas que vimos, isso nos dá um gás. E eu estava fazendo uma recapitulação ontem, e isso me deu um gás. Isso me mostrou o quanto que eu já aprendi, o quanto que eu já tem sido útil para mim. E meio que a gente vai querendo, vai esquecendo essas coisas. E isso, quando a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo o ânimo. E quando eu comecei a recapitular, eu pude observar que eu aprendi muito mais. Eu tenho muita coisa que eu aprendi, isso já me deu um gás, já me deu um ânimo para voltar força total. E diria que o método que eu tenho usado para fazer o curso, eu não tenho só escutado os vídeos. O que eu tenho feito? Eu tenho tomado nota, tenho assistido os vídeos e assinando e preenchendo, assinando os pontos interessantes, porque eu tenho percebido que isso fica de forma mais marcante na mente, em vez de eu só ouvir quando eu escrevo, ou melhor, na verdade eu tenho digitado, tenho feito no computador, isso parece que entra, isso fica mais impregnado na mente. Meu vídeo foi bastante demorado aí, eu espero que eu tenha ajudado alguém. Eu já vi alguns vídeos aqui que pessoas que têm sido muito parecido com as situações que eu tenho vivido. Eu espero que de alguma forma, isso que eu gravei aqui agora, foi gravado, que possa te ajudar de alguma forma. Eu espero que vocês comentem aí, espero ver mais vídeos, espero que as pessoas estejam também empolgadas em colaborar aqui no grupo. Confesso que quase que eu ia perder essa oportunidade de estar ganhando um livro, porque eu estava ocupado, como eu falei, com meus familiares e tudo mais. É, e eu estava meio desligado, mas agora vamos botar em função total para a gente finalizar o curso e absorver os 100% aí. E galera, beleza? Até a próxima. Forte abraço. Tamo junto. Vamos continuar lá nessa luta aí. 1% a cada dia. No way, no gain.